mas tem determinação, né? É como naquele tempo da Jovem Guarda dizia cabelos longos e ideias curtas, né? Hoje sem cabelo, mas as ideias longas. Mas é isso aí. Mas nós estamos aqui com o nosso amigo Lucas, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras de Limoeiro do Norte. Vai falar alguma coisa, principalmente sobre o LOA. Lucas, um prazer estar com você aqui, nos visitar, e um bom dia a você, e é com você a palavra. Bom dia, Maltinha, bom dia, Tarcísio, o ilustre Poeta, profeta noventão, né? O nosso querido Zé Célio, Maniçoba, ouvintes desse programa, que tem uma audiência aí boa, porque alguém disse que o programa chama o programa de Tarcísio, né? O programa de Tarcísio não adianta, não vale a pena de jeito nenhum. Mas quando eu venho aqui usar esse microfone, muitas vezes a pessoa, rapaz, eu ouvi a sua fala, eu ouvi. É porque o programa tem audiência na Canafistra, lá com o Galvão, Raimundo Nogueira escutando isso no Açudim, e outros lá na Cabeça da Vaca, no Bichopai, enfim, né? É porque é um programa lá que atende... Mororó também. No Mororó. É um programa que ele é voltado para quem realmente produz nesse país. Porque, na verdade, nem todo dia as pessoas precisam de um médico, de um dentista, de um advogado. Mas, com certeza, ele precisa de um agricultor 3 vezes ao dia. Merenda, almoço e janta. Certo? Exatamente. Então, e agradeço também a oportunidade aí pela direção da rádio, de permitir que a gente se pronuncie nesses momentos. E, Maltinha, eu fico feliz pela sua introdução, onde fala do companheiro Lula aí, que está hoje passando por essa situação, que é a primeira no Brasil de um ex-presidente preso, né? E o nosso lema é Lula livre. Nós precisamos que Lula fique livre para sair candidato e ver o que vai acontecer. Mas eu vim aqui por algumas razões. Primeiro, Maltinha, nós vamos chegar lá no LOAS. Mas eu queria pedir à população limoeirense que olhasse com bons olhos a questão do cadastro ambiental rural. Exatamente. Porque ainda existe um número enorme de pessoas que não procuraram se recadastrar, de fazer o seu cadastro ambiental rural. E, na verdade, Tarcísio é projetista e conhecedor da lei e sabe que hoje, acho que as instituições financeiras, elas não estão ainda pedindo ou exigindo o cadastro ambiental rural. Mas a partir do instante que terminar essa prorrogação, com certeza, Tarcísio, 31 de maio, as instituições financeiras vão pedir o cadastro ambiental rural para que possa se fazer os projetos. Olha, Lucas, é muito importante você, como presidente do sindicato, falar isso aí, pedir aos produtores, porque a gente conversou com alguns gerentes de agência e o prazo, Maltinha, para o cadastro ambiental rural, o CA, é até 31 de maio agora, do próximo mês, passando esse mês de abril. E nós temos, Lucas, como você falou, um escritório regional já pronto para fazer isso aí, para aqueles produtores que estão com o documento, o título de posse do IDAS. Certo? Agora, quem não tem o título de posse do IDAS, que tem escrituras com aquelas escrituras mais recentes, de 10 anos atrás, tudo é com UTM, ou com coordenada geodésica em UTM, ou em graus, que pode fazer também nas secretarias de agricultura do município, certo? Porque o importante é fazer. Não é porque ele vai tirar, vai ser beneficiado com crédito, vai fazer projeto, não, é obrigatório. É um documento importante. É lei, né, Tarcísio? É uma lei conhecida como o documento de salvação da natureza. Porque nós vamos tocar muito nisso aí, quando a região, Lucas, estiver toda pronta, nós vamos chamar muito o sindicato para falar isso aí, quando todos estiverem com esse documento em mãos, e a gente dizer o significado e a importância do cadastro ambiental rural. Bom, Tarcísio, complementando, para você ter uma ideia do que está acontecendo, as pessoas, nós, pequenos produtores, não estamos procurando a fazer o cadastro ambiental rural. Quem está ganhando com isso são as pessoas que desmataram irregularmente e não estão recebendo as multas.
Certo? Então, quem está ganhando com isso foi quem devastou a natureza e não está recebendo as multas que vão ser aplicadas. Aí a pessoa pode dizer, mas você é a favor da multa? Não, não sou a favor da multa, eu sou a favor da correção que aconteça com os grandes desmatamentos ilegais que aconteceram, margens de rios, matas ciliares, dentro de lagoas, e, enfim, eu sou contra esse tipo de coisa. Então, voltando para a questão do cadastro ambiental rural propriamente dito, a gente pede às pessoas que procurem fazer o cadastro ambiental rural, procure o escritório que tem aqui, do lado, aqui de frente ao liceu. Quem não tiver os documentos, a prefeitura, tá, juntamente com a Secretaria de Agricultura ali, eles estão fazendo. E quem não conseguir via prefeitura, ou tiver propriedade maior, que chega a 4 módulos, ou que não, até 10 hectares. Essa semana chegou um cidadão do sindicato e perguntou onde é que eu consigo uma pessoa que faça meu cadastro ambiental rural sem eu ter que ir para a fila de espera e sem ter que ir para a prefeitura. A gente indica pessoas que possam fazer e ele paga. E a situação dele fica resolvida. Então, o que precisa-se? É de fazer esse cadastro ambiental rural para que as pessoas não sejam prejudicadas depois. Então, procure o escritório que fica aqui em frente ao liceu, procure a Secretaria de Agricultura e procure o sindicato, porque a gente orienta onde é que a pessoa vai fazer. Então, a gente faz um apelo à população, porque é necessário que seja feito. Pessoas que as terras não foram medidas pelo IDACE, existe solução. Vai à escritura, ou o cadastrador vai à propriedade, a pessoa vai lá, tira os pontos, georreferencia a propriedade e gera um cadastro ambiental rural. Isso as pessoas não podem deixar de ir para não ficarem prejudicadas. É isso aí, doutor. Participação, muito bom falar mais nisso aí, porque a própria Conceição, né, que é quem está coordenando esse escritório regional aqui do IDACE, e a gente também já falou isso aqui, a gente sabe, e é bom levar conhecimento dos produtores, é o objetivo do nosso programa, viu, Lucas, que ele pode, além dele ficar fora do apoio do recurso do crédito rural, ele não pode... Aposentadoria também. Aposentadoria, exatamente isso que eu ia falar. Ele não pode tirar nem aquela do PRONAF, a DAP, certo? Sem ele ter esse cadastro ambiental rural. E outra coisa que eu ia falar exatamente, a aposentadoria é um documento importantíssimo, o sindicato pode falar muito bem nisso aí, que o Lucas se conhece, já trabalhou, né, muito dessa parte aí, e porque hoje o homem do campo ele tem que estar documentado. É verdade, Tarcísio. Olha, o cadastro ambiental rural, ele veio para selar uma leva de coisas. Por exemplo, quando o cadastro, a partir do dia 31 de maio, provavelmente a pessoa só vai poder emitir um ANDAP se tiver o cadastro ambiental rural, ou pelo menos a propriedade. Não quer dizer que ele tenha, mas ele pode ser um arrendatário de uma propriedade que, se aquela propriedade não tiver o cadastro ambiental rural, ele não pode adquirir um contrato de parceria para a emissão do ANDAP. A ANDAP, logo, e aí eu já passo para a questão do INSS, vai ser exigida pelo INSS para que a pessoa possa conseguir o benefício. Logo. Agora, no momento, ainda não. Mas, com a entrada do INSS digital, logo vai ser, ela já é uma prova plena. Prova plena é aquela que é uma prova diretamente do governo, como seguro safra é uma prova plena, hora de trator é uma prova plena, a contribuição sindical é uma prova plena. São provas que garantem para o INSS que a pessoa é agricultor. Ô Lucas, você falou aí em cadastro digital. Esse cadastro digital vai ser aonde e quando deve começar isso aí? O INSS digital foi implantado, e eu volto aqui um pouco, com relação à reforma da Previdência, eu tenho dito que ela já está acontecendo, a reforma da Previdência. Por exemplo, com relação aos benefícios de aposentadorias, né, o benefício especial do trabalhador rural, foi implantado a nível nacional o INSS digital. Como é que vai funcionar? Isso para o agricultor? O INSS digital vai ser um trabalho exclusivamente dos sindicatos. Você, a partir da implantação do INSS digital, que está sendo implantado já,
no estado do Ceará já tem alguns municípios, todo o processo de aposentadoria vai ser feito dentro do sindicato. Através desse cadastro digital. Vai ser, o que é? Nós precisamos de fazer um investimento no sindicato, de comprar um equipamento onde seja um computador específico para isso, uma impressora específica para isso. Lá no sindicato vai ter um funcionário e um diretor do sindicato que vai fazer toda a triagem do produtor, pegando toda a documentação dele, digita, escaneia e manda para o INSS. Chega no INSS, a pessoa não vai ter mais entrevista no INSS. Certo? O que vai acontecer? O cidadão, o funcionário do INSS, vai pegar aquele processo do cidadão que está entrando com benefício e vai avaliar, vai analisar. Se tiver tudo dentro dos conformes, tudo dentro do que ele entende, a pessoa vai ser aprovada. Se não, cabe à justiça. A pessoa entrar na justiça. Ô Lucas, ainda não foi implantado o sistema digital. E o agricultor que está se aposentando, que não tem a carteira do sindicato, não coopera com o sindicato, ele chega, paga uma percentagem lá para dar entrada nos documentos. Quando estiver funcionando o cadastro digital, por exemplo, ele não fez o seu cadastro lá no sindicato, não fez a contribuição sindical, que é a carteira de identidade do agricultor. Tem possibilidade, porque tem muitos que dizem, eu vou fazer lá esse cadastro ambiental, será que um dia ele consegue uma aposentadoria? Rapaz, fica difícil, porque, na verdade, com o INSS digital atuando, alguém diz assim, vai ficar mais fácil porque eu não tenho entrevista com uma pessoa que eu não conheço lá dentro do INSS. Mas, às vezes, aquela pessoa que você não conhece, ele poderia muito bem se sensibilizar com a situação do cidadão e dizer, esse cara é agricultor. Ele tem pouca prova documental, mas ele é agricultor. Eu vou admitir, vou aceitar ele como... No sindicato, a gente pode até fazer isso. Sem dúvida nenhuma. Nós vemos que a pessoa é agricultor, ele tem pouca prova. Precisa bater retrato das mãos dele. Precisa bater retrato das mãos. Mas aí o que é que acontece? Essas provas, elas vão digitalizadas, porque nós não podemos fraudar isso aqui. Nós temos que mostrar a verdade. Então essa prova vai para o INSS e muitas vezes ela pode não ser aprovada lá. Agora, a falta desse cadastro ambiental na propriedade, ela é que vai ser um agravante para isso aí. Certo? Se não tiver o K, já é um agravante, porque é como você hoje se apresentar para dar entrada no benefício e não levar a terra que você trabalha. Exatamente. E aí, a partir do instante que você for levando a terra que você trabalha e não tenha esse cadastro ambiental rural, por exemplo, hoje o próprio INSS não aceita você com um INCRA atrasado, um ITR atrasado. Eu até quero que chegue com um INCRA de 40 anos atrasado. Então, será que essa terra é dele ainda? Exatamente. Agora, isso aí é o seguinte, isso é uma coisa de conversa e o produtor ele tem que se preparar. Você falou aí uma situação com relação à taxa administrativa que é cobrada pelo sindicato para a pessoa que não é sócio. Existe uma dúvida muito grande e um questionamento, eu não vou pagar aquilo ali para o sindicato. Isso foi uma resolução, isso foi discutido em assembleia. Quem era sócio de sindicato não pagava nada para conseguir o benefício de aposentadoria. Quem não era, também não. Os associados, vendo essa situação, disseram, nós não vamos mais pagar sindicato, porque a gente não precisa de sindicato para isso. Então foi deliberado numa assembleia que quem não é associado de sindicato tem que pagar a prestação de serviço para o benefício da aposentadoria, para o auxílio doença, para o auxílio maternidade, auxílio reclusão, e enfim. Sim, o Lucas, você falou um ponto aí, eu estava até discutindo com o Maltinha hoje pela manhã. Quem não é sindicalizado, por exemplo, para tirar um documento para ele apresentar na aposentadoria dele, o sindicato está cobrando, quem não é sindicato. Sim. Quanto é o valor? Foi discutido isso em assembleia geral dos associados, que quem não é associado do sindicato paga meio salário mínimo para dar entrada no benefício. Meio salário mínimo corrente. Aí vem
na Assembleia dos Sindicatos de Limoeiro Norte. Cada sindicato tem a sua forma de trabalhar. Por exemplo, existem sindicatos aí que a pessoa chega para se aposentar, aí diz assim, olha, você vai ter que pagar 1 ano de sindicato para poder dar entrada no seu benefício. Aí o cara perde 1 ano já. Aí, Lucas, no caso dele, o sindicato não pagaria esse valor de meio salário mínimo, que representa o quê? R$ 470, que para um pequeno produtor é pesado, né, Maltinha? Você não acha? Ô, Tarcísio, comparando com os outros que têm 10, 15 anos que paga o sindicato todo mês, hoje é quanto? Acho que é R$17, R$19. Pois exatamente isso aí que eu queria ver, eu queria saber dele aqui, do Lucas. O associado dele paga a mensalidade, né? Mensalidade. De quanto, De Lucas? 2% do salário mínimo, que hoje custa R$19,08, e nós deixamos R$19. Então é claro, porque o sindicato faz isso, não é ameaçando o produtor se associar, não. É importante que ele tenha direito a outros benefícios, né? E, verdade. e outra coisa, aquele que paga 10 anos, 15 anos, né? E o cara chegar e diz, não, você paga R$20 aí, tá? Não, ele tem que fazer um contrapeso, né? Que não é o total somando 10 anos, mas pelo menos é uma contribuição pelo trabalho, pelo serviço que o sindicato está fazendo. Na verdade, o que existe existem algumas situações em que as pessoas dizem assim, não, eu não vou pagar essa taxa administrativa para o sindicato, eu vou dar uma entrada direto no INSS, vou falar com o advogado e entrar direto. O que acontece? Nada contra os jurídicos, nada contra o advogado. O advogado entra com o processo, marca a audiência lá em Russas, não é hipótese, ou aqui em Limoeiro. Quando chega lá, o INSS diz, cadê a DA do sindicato? Declaração de atividade rural. Ah, não tem, aí tem que ir no sindicato. Chega lá e diz, advogado fulano de tal mandou dizer que você entregasse essa declaração de atividade rural aqui. Eu disse, mas por quê? Você não começou o processo por aqui, não? Ele disse, não, foi lá pelo advogado. Eu disse, então, se eu volto, digo ao advogado que pague para você entrar, porque ele já está pegando a sua questão. E aí, minha gente, eu queria que a população ficasse alerta a uma coisa. O sindicato representa a categoria. Nós representamos os associados e não associados. E eu faço um apelo a quem tiver pensando em se aposentar, independente dele dar entrada no benefício pelo sindicato ou não, procure o sindicato, porque está acontecendo muitos casos em que as pessoas têm toda a documentação legal, que dá para dar entrada no benefício, que é só ir lá no sindicato, pagar aquela taxa administrativa e dar entrada e será aprovado. E eles já vão diretamente para o advogado dizendo que não vai dar certo pelo sindicato. Eu tenho 1 ano de administração ali, eu estou 1 ano à frente do sindicato, e já aconteceu vários casos da pessoa com documento legal, com todas as provas, primeiro vai para o advogado. Então ele deixa de pagar R$470 pela taxa administrativa do sindicato e vai pagar 5 mil para o advogado, sem necessidade. Eu só estou dizendo isso, é um alerta, eu não estou contra os advogados, porque eles estão fazendo o papel deles. Mas as pessoas procuram o sindicato, apresentam a documentação e a gente faz uma avaliação. Olha, você vai dar entrada nesse benefício dessa situação? Vou. Pois a possibilidade de ser negada é grande. Agora, você tem todas as condições da entrada do seu benefício e é mínima a possibilidade de vir negado. Então, o custo dele é menor. Isso é interessante as pessoas saberem. Procure o sindicato, nós temos ali um serviço de informação exatamente para atender os trabalhadores e trabalhadoras rurais associados e as pessoas que não são associadas também a gente tem a disponibilidade de atender. Luca, vamos dizer que um exemplo aqui, o Maltinha é produtor rural e não tem ele não tem o documento de posse legal da terra. Quando tem, é um documento altamente comprobatório que ele se aposenta com isso aí. Ele está com a escritura da terra, tudo bem. Mas aquele produtor que não tem, certo? Ele vai ter que pagar essa taxa. Mas se ele for lá, você vê, analisa, vê que o cara não tem nenhuma condição, mas ele quer se associar. Qual é o prazo que ele tem que se associar para poder ser dispensado esse valor que o sindicato cobra? Olha, tem gente que chega no sindicato faltando 3 meses e quer se associar. Não vai adiantar para ele de forma nenhuma.
E seria um roubo, a falar roubo mesmo da nossa parte, dizer, não, vou te associar. Porque aqueles 3 meses de provas não vai ter muita valia para ele. Certo? Então, o correto é que você tenha pelo menos 5 anos, faltando 5 anos ou mais, para poder você ir se fortalecendo dentro do sindicato, pagando a contribuição sindical, para que tenha essas provas plenas para poder conseguir se aposentar. E aí as pessoas procuram muitas vezes exatamente para evitar de pagar os R$ 400. E aí não vai ter muita valia para ele, porque um ano de sindicato não justifica muita coisa. Ô, Lucas, você falou aí, pelo menos pagar 5 anos. Com essa propaganda que houve aí pela parte do governo, da mudança no INSS, que a pessoa tinha que ter 15 anos, tinha que fazer 55, 65 anos de idade. E, dizer, se o marido fosse aposentado, chegasse a falecer, a mulher só ia receber 40% da aposentadoria. Se ele fosse do LOA, a esposa ou o esposo não recebia mais a contribuição. Como é que está hoje essa situação, Lucas? Bom, com relação ao primeiro... Da aposentadoria, se é com 15 anos, se é mais 65 anos de idade. Até hoje não mudou nada. E a reforma da Previdência, ela passando ou não, mas dentro dos moldes que está, se não mudarem, só tem um item lá que prejudica o trabalhador. Prejudica entre partes, né? Porque nós não temos o hábito, aqui no Nordeste, de pagar, de ter nota fiscal do que vende. Certo? Você produz 10 sacos de farinha, você não vai vender, aí você não pede nota fiscal nem avulso ali. Então isso no Sul é normal, os caras fazerem isso. Porque eles querem o quê? Que a pessoa contribua. Como é que você contribui? Pagando nota fiscal, quando desconto o ISS, né? É só isso que prejudica o trabalhador rural. Mas continua os 15 anos, os 55 e os 60 anos. Isso aí continua. Com relação ao LOAS, é outra preocupação que é preciso a gente ter muito cuidado, porque a gente sabe da necessidade das pessoas quando tem um parente, um ente querido doente, e necessita muito do benefício. Mas existem casos e casos em que a pessoa adoece, e essa semana já apareceu um caso desse jeito. A pessoa adoeceu, tinha provas de agricultor, não procurou o sindicato, foi diretamente para assistência social. Chegou na assistência social, conseguiu o benefício do LOAS. Eu nem me lembro qual é a sigla LOAS agora. E aí, o que acontece? Ele veio a óbito. A esposa, a agricultora, não conseguiu ficar com a pensão dele. Porque o LOAS não dá direito a 13º e não dá direito a nada. É só aquele ali. Então as pessoas têm que se atentar, se tiver um problema na família e alguém precise de um LOAS, mas só vá para o LOAS se realmente ele não tiver a mínima condição de entrar com benefício via rural. Porque garante a aposentadoria ou benefício para a esposa, ou para um filho, um descendente. E sendo pelo LOAS, ele perdeu e não tem mais a mínima condição. E o auxílio doença, por exemplo, fosse uma pessoa, um rapaz que trabalhou comigo, ele teve problema de fazer uma operação de hérnia, né? E ele foi mais de 5 anos empregado da Del Monte. Essa documentação que ele foi da Del Monte, resolve ele conseguir um benefício do INSS? Se ele for, a carteira dele for assinada como trabalhador rural... Um ouvinte quer fazer uma pergunta ele depois. Se a carteira for como trabalhador rural, beleza. Sim, agora se for como tratorista, ou vigilante, ou laboratorista, aí não dá direito. Mas se ela for como trabalhador rural, ela tem esse dia. Nós estamos com a pessoa no ar, pode entrar. Bom dia Lucas, bom dia ouvinte da Rádio Educadora. Meu nome é Pedro Nobre, estou aqui no setor NH5. Teve até reunião aqui, né, ontem com vocês aí, mas eu não pude participar, que estava trabalhando.
E assim, eu sou agricultor também, já plantei muito arroz, feijão. A gente está parado agora no momento, e por conta desse motivo de água, né? Eu acabei abrindo uma microempresa, que é o MEI, né? E assim, eu consigo me aposentar com essa empresa, a microempresa, que é o MEI, o Lucas. Bom dia. Você não consegue. Você mudou de categoria. Certo? E essa empresa, quando você muda de categoria, você deixa de ser um segurado especial. Mas pela linha da microempresa, eu consigo me aposentar não como agricultor, a contribuição que eu pago pela microempresa, que é o MEI. Aí você vai ter que contribuir, né, pelo INSS até completar a quantidade de contribuição necessária para que isso aconteça. Ok. Então, ela, de imediato, ela já impossibilita eu aposentar como agricultor, né? Mesmo eu tendo todas as provas também de trabalho na agricultura e tudo, né? Porque na hora que você dá a entrada no benefício como agricultor, vai aparecer lá no INSS que você contribuiu como MEI, como microempreendedor. Tá certo? No caso, A não ser que existem alguns casos em que a pessoa é isento de contribuir. O que acontece? Isso é preciso ser uma avaliação assim, jurídica, para ver até que ponto essas coisas não vão se chocar. Porque pode também acontecer uma situação em que você vai somar o seu período de agricultor, ou seja, averbar, muita gente faz isso, averba, e junta com o período que você contribuiu, e aí lhe dá direito ao benefício. Ok, a participação do ouvinte. Lucas, tem mais algumas considerações? O Maltinho tem alguma pergunta? Nós temos ainda o Zé Célio para participar ainda. Tudo. É só saber se o Lucas tem mais alguma coisa a acrescentar. E espero que outras vezes ele volte aqui, que tem muito assunto que precisa ser esclarecido para o nosso homem do campo, né? E nós aqui estamos na função de informar ao nosso agricultor e também a participação sempre, pelo menos uma vez por mês, aparecer aqui, para que o agricultor venha saber que a coisa está mudando, né? E ele precisa bater a porta do sindicato, que é o guarda-chuva dele, de se salvar tanto do sol como da chuva. Maltinha, Tarcísio, Zé Célio, a gente agradece muito esse espaço que sempre é nos cedido, porque, na verdade, a gente precisa muito da comunicação, e a comunicação, em especial o rádio, ainda hoje é um dos maiores meios de comunicação para o ruralista, para a zona rural, certo? Porque esses meios de comunicações que existem aí, redes sociais, ela está mais direcionada para a zona urbana, né? Então, a gente precisa muito do rádio para divulgar as nossas ações e dizer o que acontece. Agradecer a oportunidade, o grupo de rádio, o grupo Abel Maquino, que tem essa emissora tanto importante no nosso meio, e dizer que o sindicato está lá de portas abertas. Como eu acabei de falar há pouco tempo aqui, dizendo o seguinte: nós temos lá uma central de informações a respeito de todos os assuntos, porque nós somos vinculados à federação, que é vinculada à CONTAG, e tudo o que acontece na área rural, a nível nacional, a gente tem pelo menos um caminho para dizer, trilhe por aqui que você chega lá. A gente pode não saber de tudo, mas sabe de tudo um pouco. Então, eu agradeço muito a oportunidade, um abraço a todos os sindicalistas desse município e até uma outra oportunidade. Muito obrigado pela participação do presidente do sindicato, e outras vezes nós traremos ele aqui para maiores esclarecimentos, principalmente como se anda a relação sindicato e agente financeiro para financiamento do Pronaf, e mais a outras coisas, casa de campo e outras coisas que o sindicato conseguiram que o agricultor não tem conhecimento. Ok, daí a participação e agradecer também em nome dos produtores rurais da região. Vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco voltaremos com o programa Domingo Rural pela Educadora de Limoeiro do Norte. Ei, você! Quer ficar ligadinho em nossa programação de qualquer lugar do mundo? Escute a Rádio Educadora no seu celular ou tablet. Baixe agora mesmo o aplicativo no Play Store. O nome do nosso aplicativo é Educadora AM560. Ah, você também pode nos ouvir pelo aplicativo Rádiosnet. Rádio Educadora, a rádio do povo.
Atenção, atenção, região jaguaribana. Compra-se um boi manso de capinadeira, de preferência no município de Limoeiro do Norte. Interessados devem entrar em contato pelos telefones TIM 0889-9778-0190 ou claro 99482-1251. Falar com o Zé Marcos. Aguardamos o seu contato. Damasceno Publicidades, Promoções e Informática oferece a você a oportunidade de divulgar sua